Olá, tio Lu, aqui na área, falando com você que é gestor de tráfego, está querendo ser gestor de tráfego. Como cobrar quanto gestor de tráfego? Ou seja, como é que você cobra? Não é quanto cobrar. Sobre quanto cobrar, eu já gravei um vídeo e você pode clicar aqui para visualizar esse vídeo de quanto cobrar. Hoje eu quero falar como cobrar quanto gestor de tráfego. Então, existem algumas opções, eu vejo muito pessoal ficando perdido com essas opções de gestão de tráfego, de como cobrar, e eu quero esclarecer um pouquinho quais os modelos que eu acredito, quais os modelos que fazem sentido e como é que você pode cobrar no seu trabalho como gestor de tráfego. Mas antes da gente começar aqui, quero convidar você a conhecer a minha mentoria de gestor de tráfego. Caso você tenha interesse em ser mentorado por mim, em você escalar a sua carreira como gestor de tráfego, ela é ideal para você que está aí com 1, 2, 3, 4 clientes e você quer escalar o seu negócio. Então, se você tiver interesse, me chama lá no direct do Instagram. Então vamos falar aqui sobre as possibilidades de como cobrar quanto gestor de tráfego. A mais comum de todas é o valor mensal, em que você cobra do seu cliente um valor mensal para você gerenciar os anúncios dele. Então todos os meses o seu cliente vai lá e cobra de você um valor mensal para você, aliás, você cobra do seu cliente um valor mensal para gerenciar os anúncios dele. Eu não vou falar aqui qual o valor, até porque está um pouquinho melhor explicado no outro vídeo e porque é um tema bem sensível e eu teria que demorar largos minutos aqui explicando sobre isso. Então não vou entrar nesse detalhe aí, mas o mais comum é exatamente esse, o valor mensal. O cliente paga por você gerenciar os anúncios dele. Lembrando que nessa parte do valor mensal, qual é que é a grande vantagem dele? Que você sabe todos os meses quanto é que você vai receber do seu cliente, que na parte, por exemplo, da opção de percentual, que a gente já vai falar sobre ela, você não sabe, num mês você pode receber muito, no outro mês você pode receber pouco, vai depender às vezes até da sua própria performance, mas já vamos chegar lá. O valor mensal, então, você sabe todos os meses quanto você vai receber. Essa é uma parte boa. Um detalhe que você precisa se atentar quando você negocia o valor mensal é que você coloque um limite para o investimento naquilo que o cliente pode investir. Vamos imaginar que você tem que gerenciar um cliente que vai investir 10 mil reais por mês e você cobra um determinado valor para isso. Mas vamos imaginar que esse mesmo cliente, daqui a uns 3 meses, ele está dando muito certo com você, ele já quer investir 200 mil reais por mês. Isso já necessita de uma mudança de cobrança da sua parte. Dá um certo trabalho gerenciar 10 mil reais por mês, mas dá vezes não sei quantos de trabalho você gerenciar 200 mil reais por mês. Então é necessário que você leve isso em consideração e que quando você fizer um contrato com o seu cliente, é uma coisa que eu bato muito, inclusive com os alunos da mentoria, que é necessário sim ter um contrato em que você vai deixar tudo bem esclarecido com o seu cliente. E uma das coisas pode ser de até quanto você está disposto a gerenciar por mês em anúncios até o contrato ser renegociado. Então esse é um ponto que você levar em consideração. Ah, Luciano, eu estou começando, não vai acontecer. Vai. E sabe por que é a pior notícia no meio disso tudo? Isso vai acontecer quando estiver dando as coisas muito certo e quando provavelmente seu cliente vai fazendo muito dinheiro. E ele tendo muito dinheiro, a chance dele querer te dispensar, a probabilidade de ele poder pagar alguém que vá substituir vocês também são grandes. Então não espere que chegue esse momento. Se antecipe e faça isso no seu contrato. Um ponto negativo do valor mensal é que ele não é escalável, ou seja, por exemplo, se você receber um percentual das vendas, que nós vamos falar daqui a pouco, isso é positivo, porque se você vender muito mais, você pode receber muito mais. Já no valor mensal, mas o que acontece? O cliente começa a vender mais, mas você colocou no contrato que você só queria receber aquele valor e naquele momento ele está com a faca e com o queijo na mão. Ele pode dizer, não, isso foi o nosso acordado, se você não está ficando interessado, podemos encontrar outro profissional. Mais uma vez, você vai ter um problema no momento mais feliz entre o casal, entre aspas. Como é que você pode também se proteger desse tipo de situação? Você pode colocar, inclusive, no seu contrato dizendo o seguinte, olha, caso a gente consiga aumentar em 100% as suas vendas, teremos que rever o nosso contrato. Pode ser algo nesse sentido. Eu nunca fiz isso, mas foi uma ideia, inclusive, que surgiu aqui gravando o vídeo. Então, o valor mensal é isso. Você compra o valor mensal do seu cliente e, além disso, outro detalhe importante, nota fiscal para o cliente, para você se proteger, tá bom? No caso de Portugal, algum tipo de recibo, por exemplo, vai ser importante para você deixar tudo mais formal e dar uma imagem mais profissional para o trabalho que você executa. Na parte de percentual, existem duas opções. Você cobrar um percentual do investimento ou um percentual das vendas. O percentual do investimento é o quê? Isso é um modelo que eu não acredito tanto nele, mas eu vi ele sendo muito usado. Então não estou dizendo que ele é melhor ou pior, mas eu mesmo não acredito nele. Mas pode ser que para outras pessoas funcione muito bem. Que é você cobrar um percentual do investimento. Então seu cliente está investindo 10 mil reais
você cobra 5%. Se ele passar a investir 20 mil, você continua cobrando 5% de 20 mil. Então, quanto mais ele investe, mais você ganha também. O que faz algum sentido, só que gera um problema. Você, às vezes, pode travar o seu cliente de investir. Ele pode pensar, ei, eu até queria investir mais, mas aí eu vou ter que pagar mais para o Luciano. Não sei. Eu não estou dizendo que isso é uma atitude inteligente da parte do seu cliente, mas a verdade é a seguinte, isso pode acontecer. Então, às vezes, pode acabar travando um pouco. E, além disso, o valor mensal, você sabe que é aquele valor todo mês. Na parte aqui do investimento, todo mês você tem que fazer a contagem para saber quanto é que você vai receber. O que pode ser bom, o que pode ser ruim, porque o seu cliente descer o investimento e você vai receber também menos com aquele cliente. Então torna tudo mais imprevisível e poucas vezes para o lado positivo, muitas vezes para o lado negativo. Então esse é um cuidado também que você deve levar em consideração. Percentual do investimento, faça se você sentir à vontade com ele, mas é um modelo que eu não curto. Já o percentual das vendas é um valor bem interessante, especialmente se você confiar muito no seu taco, ou seja, se você ver que você consegue entregar resultado para os seus clientes. Porque vamos pensar o seguinte, se você está gerenciando uns anúncios de um cliente e você está cobrando 1% de tudo que ele vender, se você vender 100 mil, você vai ganhar 1.000. Se você vender 500 mil, você vai ganhar 5 mil. Então, quanto mais você vender, mais você vai ganhar. Qual a parte negativa daqui? Existem essencialmente duas. A primeira delas é que se você não der resultado para o cliente, você praticamente não vai receber nada. Então esse é um problema muito grande que alguns gestores de tráfego acabam por ter. Outro ponto negativo é a questão que nem todo tipo de negócio dá para trabalhar dessa forma. Por exemplo, se você fizer tráfego para um restaurante, vai ser difícil você conseguir mensurar os resultados. Agora, se você fizer para um e-commerce, se você fizer para um infoproduto, aí sim é mais fácil você mensurar o percentual das vendas. Então, esse tipo de cobrança, ele pode não resultar para todo mundo. Então, é um detalhe que você tem que levar também sempre em consideração o percentual das vendas. E existem pessoas que fazem um mix de tudo isso, ou seja, eles cobram um valor mensal e cobram um valor variável. Então, vamos imaginar, o cara cobra 500 mil reais por mês, mais 1% das vendas. É um outro modelo bem viável também que muita gente utiliza. Então você vai ter que entender principalmente o potencial daquele cliente. Porque é o seguinte, se você vai trabalhar com um cliente com pouco potencial, que você ainda não sabe nem se ele tem um produto bom, por melhor gestor de tráfego você seja, lembre-se sempre que é um trabalho em equipe, então o produto do seu cliente ele tem que ser bom. O que acontece? Se você não conseguir vender, pode ser por conta do produto dele e você vai se ferrar se você cobrar um percentual das vendas. Então é um detalhe que você tem que levar em consideração. Qual o potencial desse cliente de gerar um bom faturamento para você? Esse é um ponto também que você deve levar em consideração. E por último, o valor que eu não recomendo para ninguém é o valor por hora. Se você está fazendo anúncios para o seu cliente, você trabalha como gestor de tráfego, a sua obrigação é entregar resultado para ele. Ponto. A sua obrigação não é subir anúncio. A sua obrigação é entregar resultado para ele. Por isso que é uma profissão que exige bastante pressão, porque tudo pode ser metrificado. Então, se você vai cobrar por hora, não faz sentido, porque se você conseguir dar resultados em 1 hora, tudo bem, mas você pode precisar de 10 horas para dar resultado para esse cliente. E às vezes você vai lá e dá resultado para o cliente em 1 hora e ele diz, não, a gente tinha combinado 5 horas, então você vai ter que ficar provavelmente enchendo linguiça, né? Porque você já deu o resultado do seu cliente, o que você vai fazer? Então, por hora, é um negócio que não faz muito sentido. O gestor de tráfego, ele é pago pelo seu resultado. E esse resultado pode significar um valor mensal ou um percentual relativamente às vendas ou investimento. Agora, pela quantidade de horas, é um jeito bem arcaico de você ser pago pelo seu serviço como gestor de tráfego. Então, eu recomendo que você tire fora essa opção de pagamento por hora. Pense muito bem na opção de pagamento pelo percentual de investimento e se foca um pouquinho mais, talvez no valor mensal ou talvez no percentual das vendas. São formas que para mim fazem mais sentido. E eu queria saber de você que está aqui, como é que você cobra dos seus clientes? Conta para mim, porque eu quero saber se tem algum método que eu não conheço, por exemplo, ou se você acha, não, Luciano, eu discordo de você, o de investimento é melhor. Porque isso, tudo bem. Você pode ter vivido uma realidade diferente que eu não vivi e você fazer todo sentido na sua resposta. Então eu quero saber aqui, me conta nos comentários e lembrando, se você quer ser um gestor de tráfego profissional, tem 2 coisas que você precisa fazer. Primeiro é assistir toda a aula de terça-feira que eu dou aqui, 17 horas horário do Brasil, 20 horas horário de Portugal e entrar na minha mentoria, que é uma mentoria para gestores de tráfego. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Se você curtiu, dá o seu like aqui, se inscreve no canal, que
que tem todas as semanas vídeos novos sobre anúncios de Facebook e de Instagram, tá bom? A gente se vê em breve.